Fala, trader, tudo bem? Bom, hoje é dia 22 de outubro de 2025 e eu quero compartilhar um pouco com vocês o que aconteceu no índice. Desde a abertura, eu recebi mensagens, porque todo mundo sabe que eu amo operar a abertura, principalmente a primeira barra, quando a barra está em movimento. Eu gosto de entrar nas barras, mas para isso o mercado precisa de fato me mostrar que ele vai seguir o movimento daquela barra. Tem que ter uma região, contexto conta, que nem eu sempre falo, a primeira coisa que a gente tem que entender, que ciclo que o mercado está, quais as regiões, o contexto, a história que o mercado está contando, e depois o setup. As barras elefantes são muito poderosas, principalmente em abertura. E por isso, hoje, eu vou te ensinar a você não pegar uma barra de exaustão. Por exemplo, uma barra elefante de exaustão. Eu vou te ensinar a você aprender a filtrar as barras elefantes, principalmente na hora da abertura. Então, eu vou compartilhar com vocês o gráfico, né, para vocês poderem entender melhor o contexto e o porquê que eu não entrei nessa barra. Inclusive, várias pessoas tomaram stop nessa barra. Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, uma barra elefante, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês observem bem essa linha amarela que eu coloquei bem escura, bem forte. Vou até trocar o tom de amarelo dela, vou colocar um laranjinho, né? Então, quero que vocês observem bem essa linha laranjinha que eu coloquei agora, que de fato é uma linha muito importante. Um pouquinho embaixo está a mínima do dia anterior. Presta atenção nessa linha. E agora eu vou colocar para vocês no índice futuro, que é essa linha amarela que está aqui. Exatamente a mesma linha amarela que eu tinha lá. Então, o que que eu tenho aqui no diário? Se eu pegar, diminuir o gráfico, comprimir ele, eu consigo ver que toda vez que o mercado passa por essa linha, ele tem muita dificuldade de passar. Então, eu consigo ver aqui, né, que nessa região ele passou com muita dificuldade, ele abriu rasgando, por isso ele teve força, mais volta. Aí teve em setembro também que ele brigou bastante nessa região. E se puxamos meses atrás, ó, julho, junho, maio, abril, finalzinho de abril, foi uma região bem disputada. Essa linha amarela, ó, fez muito sentido. Ela cortou o movimento e foi difícil o mercado trabalhar contra ela. E aí, eu diminuindo, por exemplo, em dezembro de 2024, em novembro, também ela fez muito sentido, ela segurou muito aí, entendeu? Aí a gente puxa de novo. Temos em agosto, em julho, muita dificuldade para passar. Temos em junho. Depois a gente volta um pouquinho mais para trás, em 2023, a mesma coisa. O mercado apresenta muita dificuldade dentro dessa região. Ó, e puxando para trás, 2022, 2022 também a gente vê o mercado travando aí. A única vez que ele passou até mesmo em 2018, ele teve dificuldade de trabalhar aí. A única vez que ele passou com muita facilidade foi na época do Covid, né? Que ele passou caindo, rasgando tudo e subiu de novo no momento de recuperar. Então, foi o único momento em que essa região fez sentido, que, tipo, ele conseguiu passar bem. Depois o mercado só enrolou. Então, se eu sei que ela é uma região extremamente forte, e eu sei que um pouquinho abaixo dela tem uma outra região que é essa linha preta e a média de 200 do diário. Então eu entendo que o mercado precisa de muita pressão para poder passar. Agora, vamos ser sinceros. Com essa informação, você acha que uma barra elefante desse jeito, após no meio de uma lateralização na microtendência, vai conseguir passar? Não, gente, dificilmente. Por isso eu já considerei ela como uma barra de exaustão. Me perguntaram, né, como eu consideraria ela de repente uma barra de ignição, o que que ele precisava, o que que essa barra precisava fazer. Então é isso que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, a região já me indicou que era impossível do mercado passar sem força suficiente se ele não tivesse algo que empurrasse o preço, né? Então, no caso, era impossível, a não ser que essa barra vermelha, essa barra elefante, brotasse aqui, ó, desse último topo, né? E fosse com força aí. Aí sim eu talvez conseguiria vender. Por quê? Porque ela abriria rasgando o último topo.
rasgando VWAP, último fundo, média de 20 e superando essa região também, essa lateralização. Nesse sentido, quando corta, eu indico sim que vocês façam esse tipo de venda. Então, aí ele tá na cara que a gente pode fazer. Então, desse tipo de operação, eu já entendo que é uma barra elefante de exaustão. Então, eu já estava preparada para compra, esperando o mercado ativar uma compra para que eu possa fazer essa compra. Peguei todo o movimento de alta, que se eu fizer uma projeção, ela alcança, ela rejeita o 100%, que a gente sabe que o 100% já é um ponto de reversão. Ele fez um martelo em cima de 100%, tocando na máxima, indicando que ele tinha força para cair. Pegamos a venda, saímos da compra. Não peguei de novo essa compra porque já estava bem positiva nesse momento. E no trade, menos é mais. Sempre menos vai ser mais no trade, né? Então, pegando duas operações vencedoras bem-sucedida com o contexto, melhor coisa possível, né? Então, aqui nós conseguimos observar que o mercado fez isso, né? Ele fez uma barra elefante de ignição, no qual o mercado não conseguiu, desculpa, de exaustão e o mercado não conseguiu passar. Por quê? Por causa que ele abriu na cara de um fundo importante, na cara de um suporte muito forte, que está há anos segurando o preço aí. Então, dificilmente o preço vai poder passar dessa região. Então, voltando à nossa macro tendência, como que eu vou precisar, como que eu vou saber se o mercado vai conseguir romper? No momento em que ele rejeita a 20. Lógico, eu não estou falando que o mercado vai cair com isso, né? Mas se por acaso ele fizer uma rejeição dessa média de 20 no diário, que por coincidência está próximo a 200 dos 60 também, então o mercado tem grandes possibilidades de fazer esse movimento de queda, vai poder romper essa região. Mas enquanto isso não acontecer, é muito difícil. Ou a não ser que ele abra com uma barra elefante grandona que vai poder fazer esse movimento aqui. Então, se eu parar para analisar, no dia 7 de outubro, eu acho que ele fez isso, né? Esse é o contrato que venceu. Foi no dia 7 de outubro. Exatamente, foi aqui. No dia 7 de outubro, o mercado abre rasgando essa região, ela abre cortando essa região, exatamente essa linha aí, né? Essa linha amarela, ele abre cortando, e aí a gente consegue ver que o mercado joga para baixo. Então, se ele me apresentar um cenário desses, né, rasgando essa região, essa linha amarela aqui, é um cenário em que eu vou poder de fato fazer essa venda, mas caso contrário, não. Ele está inclusive no movimento de alta, eu não posso fazer nada, eu tenho que cuidar do que o mercado faz. E outro detalhe também muito importante, pela forma que o preço abriu, né? Sem rejeitar a 20, sem ter a 20 ajuda a empurrar o preço, principalmente em regiões importantes. Eu sabia que dificilmente ela vai fazer esse tipo de movimento, mas aqui eu tinha a média de 260 e a 200 dos 5 minutos juntos, né? Então, a probabilidade do mercado puxar ser um imã desse movimento era muito grande. Então, gente, a barra elefante, não importa o tamanho que seja, dependendo da região em que ela abrir e a forma que ela abrir, você consegue interpretar se ela é de exaustão ou de ignição, né? Então, por exemplo, aqui foi uma barra de ignição. Por quê? Por causa que ela já abriu diretamente rasgando essas regiões, rejeitando um 100% uma região que é realmente, de fato, onde ela pode empurrar o preço para baixo. E aí a gente consegue ver confirmações aqui no qual empurrou. Não vai longe pelo fato que eu falei para vocês, né? Que para poder passar dessa região, ela precisa de muita força, ela precisa de muita pressão, precisa que a média de 20 acompanhe e por aí vai. E é isso, pessoal. Bora destruir esse mercado, prestem muita atenção. Se por acaso você tem dúvidas com esse tipo de entrada, eu tenho um e-book que está maravilhoso. Nesse e-book você vai ver desenhos gráficos, desenhos de gráfico, desenhos onde explica como você vai identificar melhor uma barra elefante, se é de ignição, de exaustão ou se ela está no meio de um movimento, né? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser adquirir, ela está com desconto, está com 40% de desconto até sábado. Então, aproveita, tá baratinho. Ah, e tem uma coisa a mais. Quem aproveitar e comprar até sábado, dia 25,
vai ganhar o ingresso da minha Masterclass de reversão de mercado, tá bom? Espero vocês lá. Beijão.